Em nome da lei, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Coloco a ata número 14 de 2026 da sessão anterior em análise. Coloco a ata em votação. Os que tiverem a favor permaneçam como estão, os contrários manifestem-se levantando. A ata está aprovada. Convido a secretária para ler a matéria na ordem do dia e os pedidos dos vereadores. Projeto de Lei número 47 de 2026. Extingue e cria cargos no quadro de cargos efetivos da Lei Municipal número 1016/2011. Cria cargos no quadro de cargos comissionados da Lei Municipal número 1016/2011 e indica recursos da outras providências. Projeto de Lei número 49 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1214/2015 de 13/8/2015, que cria gratificação especial aos motoristas lotados na saúde que realizam o transporte de pacientes. Projeto de Lei número 50/2026. Altera a redação do anexo 1 da Lei Municipal número 993/2011, de 12/8/2011, a qual estabelece normas para a realização de trabalhos a munícipes com equipamentos rodoviários, especialmente do município, fixa a tabela de preços e dá outras providências. Projeto de Lei número 51/2026. Atualiza metas prioritárias no Plano Plurianual PPA 2026-2029 e na Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO 2026. Abre crédito especial no valor de R$15.000 e indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 52/2026. Inclui de metas prioritárias no Plano Plurianual PPA 2026-2029 e na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO 2026. Abre crédito especial no valor de R$50.000, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 53/2026. Abre crédito suplementar no valor de R$107.103, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 54/2026.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas como a reparação e programação da 31ª Festa Municipal do Idoso, até o valor limite de R$ 150 mil, indica recursos de outras providências. Projeto de Lei número 55/2026. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de psicólogo P5 e da outras providências. Pedido do vereador. A vereadora Adriana Bruxel Brot solicita a execução e revitalização da pintura da sinalização viária do município, que o Poder Executivo providencie com brevidade o início da execução e a revitalização da pintura da sinalização viária nas ruas da cidade, especialmente nas faixas de pedestres, faixas de divisão de fluxo, linhas de retenção lombadas, áreas de estacionamento e demais marcas necessárias à adequada orientação dos usuários das vias públicas. A presente solicitação tem como principal objetivo reforçar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, considerando que a sinalização horizontal de praticamente todas as ruas está sem visibilidade, comprometendo a segurança de motoristas e pedestres. A adequada sinalização não demanda somente uma questão de estética, mas sim de segurança aos usuários. Considerando que o período do inverno está se findando, com o início de condições climáticas mais favoráveis, entende-se que a administração deva ir se programando quanto à solicitação da referida execução. A demanda hora solicitada não necessita de início de processo licitatório, pois o mesmo já fora realizado no mês de março, já tendo empresa contratada para a finalidade. Dessa forma, solicita-se com brevidade atenção ao pedido hora formulado, contribuindo dessa forma para a organização do trânsito, a redução de riscos de acidentes e a preservação da integridade física da população. Abre espaço para o pequeno expediente, 5 minutos.
Abre espaço para o grande expediente e convido a vereadora Adriana para que se manifeste. Boa noite a todos. Saúdo o presidente dessa casa, colega Eduardo, demais colegas vereadores, a assessoria jurídica, secretária, a plateia que nos prestigia nessa noite de hoje, a imprensa do Jornal Antena, sempre bem-vinda, né? Fazer as nossas divulgações, que é muito importante, né? Para a nossa população, a população dos municípios vizinhos, terem acesso para ver qual é o trabalho do vereador e as pautas que nós defendemos aqui na casa e o que nós fazemos nessa casa. Porque o nosso dever é legislar pelo município e fiscalizar também, que é o que a gente sempre preza. Saúdo colega servidor Jonas, bem-vindo, né? Sempre que quiser, a casa está aberta, né? Acredito que temos um projeto importante hoje à noite que acho que é do interesse, né, de vocês também, da saúde, né, sempre é bom a gente lidar com essas pautas que beneficiam, né, pena que, de certo modo, às vezes a gente não consegue beneficiar todos os servidores, mas o que é possível a gente faz e acredita também. Chico, que nos prestigia, e o colega Kelvin, né, sempre bem-vindo, amigo e colega, da mesma forma o Luciano da Emater. Quero iniciar meu pronunciamento falando então sobre o meu pedido que eu fiz nessa casa, que todos sabem que já é um pedido que eu faço desde o início do ano, né, que a sinalização, a pintura das vias urbanas tem que ser revista, né, inclusive até a licitação já foi feita no mês de março, né, então pela posição do executivo, então em função da proximidade do inverno, do tempo ruim, né, das funções climáticas, que essa pintura seria adiada. Mas eu sempre questionava, sempre batia em cima, justamente nesses períodos de cerração fechada, de tempo feio, a sinalização tem que estar visível, porque aí sim que pode provocar acidentes, né? Já aconteceram vários casos de pessoas, motoristas de fora, que vêm, não percebem, não enxergam onde é que tem um quebra-mola, porque não está sinalizado, faixa de pedestres da mesma forma, né? Então, agora então eu faço esse pedido novamente, né? O inverno ainda está aí, hoje temos um exemplo de um dia feio, vai ter uma semana, né, chuvosa de cerração, mas que o município, que o executivo se organize e já convoque a empresa, porque é uma empresa de Porto Alegre que ganhou a licitação, então a gente sabe, tu convoca a empresa, tu dá um prazo para iniciar o serviço, até que a empresa se organiza, daqui a pouco vai um mês, até mais, né? Então que seja visto, que seja feito esse serviço o quanto antes, é esse o meu pedido que eu faço. Sobre a coleta de lixo, eu também quero me manifestar. Eu acho que foi uma ideia muito boa do município ter feito essa terceirização do lixo, né? Que acredito que está funcionando, né? Foi até feito um aditivo para a empresa recolher no interior também. Tem alguns problemas pontuais no interior ainda, né? A gente sabe que tem locais que não está 100%, mas acredito que vá se ajeitando. Na área urbana, acho que ficou muito bom o recolhimento. E agora a complementação, então, dos containers, né, que o município fez a alocação inicialmente de 10, depois mais 7, são 17 containers que estão distribuídos na área urbana. Só que eu acho que ali tem que ser revisto um pouco essa colocação dos containers e até uma conversa com a empresa,
porque tem muitos locais que os containers ficam em um ponto estratégico e as famílias, né, enfim, ainda não se conscientizaram de levar o lixo dentro dos containers. Aí o que acontece? Deixa o lixo na frente de suas ruas e já aconteceu várias vezes o caminhão do lixo passa e não recolhe o lixo que está na rua. E as pessoas reclamam, as famílias reclamam, né? Essa semana ainda também aconteceu um caso, fui comentar com a secretária de administração Vanusa e ela me disse que entraria em contato com a empresa, né, que não poderia deixar esses lixos, né? A gente até entende o container, ninguém quer ter ele na frente da sua casa, né? Mas assim, eu acho que tem os dois lados, cabe um pouco da conscientização do povo, né? Às vezes tem que caminhar 100, 200 metros para levar o seu lixo no container. Eu acho que, né, container na frente da casa, de todas as casas não tem como pôr, né? E ainda tem ruas que não tem. Então a minha sugestão era de colocar pelo menos um container em cada rua da cidade. Né? Então, nós vereadores, fazer uma campanha também, né? A gente sabe que é complicado de caminhar um pouco longe para levar o lixo, e a empresa, então, até que isso não se ajeite, que a empresa faça o recolhimento, mesmo que o lixo estiver na rua, né? E as famílias também que depositem o lixo na frente de suas casas somente nos dias que tem recolhimento. Né? E em outros dias, se eu tenho lixo na sexta ou no sábado, aí sim é meu compromisso de procurar um container para botar ele dentro de um container para ficar devidamente acondicionado. Né? Então foi uma contratação boa, elogia a contratação da terceirização do lixo, mas tem alguns ajustes a serem feitos. Vereadora, pois não. A questão ali também, eu também me informei, o dia do lixo, a pessoa, tipo, o morador pode botar, porque amanhã vai passar, né? Aqui, nesse dia dá para botar na rua, né? Ali eu também não estava entendendo direito, que podia ou não podia, mas o dia do lixo, que passa o caminhão, pode ser botado na beira da rua, não precisa levar dentro do container, né? Isso. Só não pode ser, tipo, hoje para amanhã o recolhendo. Eu também não estava entendendo, mas eu sempre achei que tinha que levar, nós levar tudo lá no container, mas não, o dia do lixo pode ser colocado, e a empresa é responsável para recolher no dia do lixo na frente da casa do morador. Certo, é isso que eu concordo. Só que assim, quinta-feira aconteceu um caso na minha rua, na rua Rino Zambiase, né? O container foi colocado lá na ponta, de manhã cedo meu marido foi trabalhar, ele levou o lixo até no container, no meio-dia eu retornei, tinha lixo na frente das residências para cá. Ainda eu pensei, será que o caminhão do lixo não passou? Mas eu vi ele passando na rua, na área central. Hoje, de manhã, ontem, de meio-dia, antes da noite, hoje de manhã o lixo estava de novo lá. Daí foi por isso que eu comentei com a Vanusa. E realmente o caminhão passou e não recolheu o lixo. E foi ontem, segunda de manhã, aliás, desculpa. Segunda de manhã que tinha recolhimento de lixo. Então a empresa não recolheu o lixo, né? Essa informação eu também tinha, colega, era justamente isso, né? E eu acho que é o correto também, né? Pôr o lixo no dia, a empresa recolhe. Só que segunda-feira a empresa não recolheu, né? Então a Vanusa até ia conversar com a empresa para que isso não se repita, né? Porque a gente sabe, né? Choveu, daqui a pouco tem animais, cachorros que vão lá e arrebentam os sacos, né? Então são questões que podem ser ajustadas ainda, né? Quero também parabenizar a primeira empresa então que recebeu um auxílio do município através de uma lei que foi aprovada nessa casa, que é o Avança Capitão. A primeira empresa então foi a empresa de calçados, a Tecnonews, né? Com certeza apresentou toda a documentação, foi formalizado o termo com ela, então, né, nós mesmos aprovamos essa lei aqui. Todas as empresas do município que funcionam em áreas locadas, que pagam aluguel, têm direito de receber um benefício com base na quantidade de funcionários, que tem até um limite de 30 funcionários, né? Então, a primeira empresa que se habilitou, então, que conseguiu assinar o contrato, então, acho que eles vão receber em torno de uns R$3 mil no primeiro mês, né? Então, conforme a demanda deles de servidores, então, de funcionários, aliás. Então, é uma iniciativa boa, acredito que vá ao encontro de quem realmente precisa. A única coisa que nos preocupa é aquela questão de toda a mudança agora da dos tributos do município, que vai cair um monte. A gente sabe que a arrecadação de impostos vai cair um monte, então tomara que o município consiga honrar esses contratos. Acredito que sim, mas não vai ser fácil, vai ser difícil. Então, parabenizo, espero que demais empresas também que necessitam, que venham e se façam essa apresentação da documentação. Quero também falar sobre projetos importantes que temos nessa casa hoje de noite, e eu quero deixar claro que a posição do vereador, principalmente a minha posição, fiscalizar não é ser contra, não é apontar,
pedir informações não é nada disso, é simplesmente transparência para a população, e eu acho que cada vereador tem a sua opinião, né, e eu sempre sustento a minha opinião, e acredito que o vereador está aí para isso. O que é bom para a população a gente aprova, né? O que nós ficamos em dúvida, nós pedimos complementação, e esse é o nosso papel. Então, quero dizer para vocês que os projetos, temos vários projetos nessa casa hoje da noite, alguns muito bons, alguns que precisam ser discutidos, né? Aprovados, reprovados, e eu quero deixar meu posicionamento, principalmente quanto a um projeto, que eu quero falar nessa tribuna, sobre o projeto da criação dos cargos, né? Ele vai ser mais detalhado depois, mas enfim, ninguém mais bateu em cima da realização de concurso público quanto eu. Os colegas sabem, por várias vezes fui criticada, porque concurso público não é bom, mas eu sempre sustento o concurso público. Então, nunca vou ser contra cargos de concurso público, que são cargos necessários. O concurso foi realizado para vários cargos, e se o município convoca, porque acha que há necessidade. Agora, cargos de confiança é uma outra definição. Então, esse é o meu posicionamento, depois a gente vai detalhar mais o projeto, e só queria deixar isso claro para os colegas vereadores. Se quiser usar mais um minuto, foi usado a parte dele. Não, agradeço. Então, essa é meu posicionamento também hoje, e depois a gente vai discutir mais a fundo o projeto, então. Agradeço a atenção de vocês e tenham todos uma boa semana. Convido o vereador Leucir para que se manifeste. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente Eduardo, colegas vereadores, jurídico, a secretária da Câmara, do jornal Atena, que se faz presente na plateia, ao Luciano, da Emater, sempre comparecendo na nossa sessão, colega Jonas, ex-colega Chico, né? Trabalhamos juntos na Secretaria de Obras, e o Guerra. Queria começar falando sobre o que foi encerrado o campeonato de vôlei no ginásio. Foi um campeonato muito... Eu, na verdade, participei só nos últimos jogos, mas foi muito bom, né? Equipes bastante desequilibradas, né? E agradecer a todas as equipes que participaram desse campeonato, um belo campeonato, e que ano que vem se repita novamente. E parabenizar a equipe campeão desse campeonato. Também começou sexta, não sei quem conseguiu comparecer lá no ginásio, né? Futebol de salão, o municipal de salão, e cada ano a gente vê que está mais forte, né? Os times, tem os times investindo em jogadores de fora, alta qualidade, e é bom, né? Isso está chamando o público que vê novidades de jogadores que vêm de fora, e isso que fortalece, né, o nosso município. Tinha gente de vários municípios que vem aí acompanhar por ter esses jogadores de fora, e um grande público lá no ginásio lá em cima. Queria falar também sobre nós tivemos, acho, quase um mês atrás, sobre a reforma tributária. É preocupante, né, como a Adriana falou, né? Quem pôde estar presente nessa reunião, o nosso município vai perder 8 milhões. É muito dinheiro. Eu não sei o que... quando estavam falando, assim, eu pensei, será que vai ser tudo isso? Mas quem participou dessa palestra ali, que o cara deu para nós ali, é preocupante, né? E além disso, é que nem a vereadora falou, será que o município lá na frente vai ter para esses auxílios? Pelo que eu andei pesquisando, vendo algumas coisas, que foi comentado nesse dia, né? A prefeitura não pode mais auxiliar produtores, nada, e pelo que eu sei, empresa, qualquer outra coisa, de terceiro, qualquer outra coisa também não. Vai ser tipo vai meio fechar por essa parte ali, porque eu sei que não pode mais nem produtores, nem indústria, né? É preocupante, e é um descaso, eu acho, com nossos agricultores, né? É um descaso enorme, né? Porque não vão ter tantos anos que foi nosso caro chefe aqui, que tocou o nosso município, nossa arrecadação de 93%, isso vai ser tudo zerado, né? Que nem o cara falou, nem incentivo do milho troca com coluna não vai ter, porque
tipo, eles não vão ter mais nenhum retorno que vão dar para o município, só a parte do consumo, né? E que no nosso município, com 3 mil habitantes, vai ter o que de consumo, né? Claro, vai ter, mas isso é a fatia menor que tem. Até semana passada teve um deputado aqui visitando nosso município, eu comentei com ele, que nem o palestrante falou, a gente tem que falar o que eles acham. Daí eu perguntei, deputado, o que é essa reforma? Eles não têm o que fazer, foi aprovada. O que vai acontecer é ver o que eles podem fazer para ajudar o município, porque é muita perca. O nosso município ali em Nova Brécia, ali, então, são 14 milhões, tudo que foi investido, a Nova Brécia investiu forte em aviários, não vai ter retorno mais nenhum de ICMS. É preocupante mesmo, eu me preocupei muito, e o descaso com nossos produtores rurais, né, que sempre foi nosso carro-chefe aqui do nosso município. Também eu quero dizer, colegas vereadores, que na próxima sessão eu quero entrar com um pedido, não sei com quem, sobre o esclarecimento daquele primeiro boi brasa que teve aqui no nosso município. Eu acho que foi aprovado aqui pela nossa Câmara, que se deu lucro, ia para alguma entidade. Até hoje, se alguém quiser, meus colegas, dizer, se alguém sabe o lucro que deu, como foi. Hoje, vários moradores aqui do município perguntam onde foi, o que deu de lucro, o que foi, ninguém sabe. A gente pode combinar com o presidente, alguém entrar com um pedido para ver o que aconteceu, se deu lucro, não deu, olha a movimentação que teve ali. Nós aprovamos o projeto, o lucro ia para 2, 3 entidades, se foi, não foi. É o mínimo que nós vereadores merecemos ter uma resposta, eu acho. Se vocês concordam, a gente entra com um pedido juntos para nós ter um esclarecimento, o que nós podemos repassar para a nossa população de Capitão, porque foi um valor considerável, e o lucro que ia para que entidade foi. Eu acho que é o mínimo que nós, vereadores, nós temos o direito de ter uma explicação. Não só como essa, como tipo rodeio, motocross. Não precisa ser assim, vem alguém só diz, deu 10 mil de lucro, motocross também deu 12. Enfim, a gente merece um mínimo de uma explicação desses eventos, porque nós, quando se aprovar, o pessoal vem aqui, eles vêm quando a gente precisa aprovar. Depois disso, nós tem que ter uma explicação para nós repassar para os nossos municípios daqui de Capitão. Só para complementar então sobre esse evento, acho até, sim, concordo realmente, né? Eu acho que a administração tem isso bem detalhado, a própria administração tem essas informações detalhadas. Por quê? Porque entrou não vou dizer denúncia, um pedido de esclarecimentos através do Ministério Público sobre esse evento. E o município teve que reunir cópia de todo o processo, a própria entidade teve que apresentar a comprovação dos gastos, dos lucros e para quem foi, e essa resposta foi encaminhada para o Ministério Público e foi acatada. As informações foram transparentes o suficiente, então acredito que sim, que podemos pedir isso, porque a administração deve ter todo esse processo pronto já, porque responderam isso para o Ministério Público. Então já teve um questionamento para o município, né, quanto a esse evento, então acredito que sim, que eles possam esclarecer isso para os vereadores também. Com certeza, né? Se alguém sabe, pode falar, ou a gente espera para a próxima. A gente tem só um esclarecimento, o lucro que deu, para quem foi, não precisa ser tanto detalhado, né? O mínimo, isso que eu acho que nós vereadores precisamos ter de retorno quando acontece esses eventos que a gente repassa dinheiro. E para terminar, então, hoje, quero convidar todos, quem puder estar presente. Domingo tem a festa lá da comunidade lá de São Domingos. Quem puder comparecer lá, a gente agradece. Tenha todos uma boa semana. Convido o vereador Laurindo para que se manifeste. Boa noite a todos. Quero cumprimentar em nome do nosso presidente e dos demais vereadores, secretária que está ali também, e o povo que está ali. Eu não ia tocar nesse assunto, mas como tu falou agora, eu acho que é muito importante, porque essa pergunta, no mínimo 30 pessoas me fizeram, e eu não pude responder, não sabia.
E também quero agradecer os vereadores, o prefeito, por aquele pedido lá atrás, ano passado, que foi sobre essa ajuda para essa empresa do Sérgio ali. Então, nos últimos dias, o prefeito chamou a gente ali, a gente assinou. Então, a partir desse mês, já essa ajuda vai ser passada para essa empresa. Que eu acho que é muito difícil. Estamos escutando o Sérgio ali, os problemas que ele passa, a coragem que ele tem, e é muita dificuldade para manter uma pequena empresa em Capitão, e ele está ali firme e forte, balançando, ele diz, mas vai. Sobre o lixo, sei lá, eu falei com o prefeito diretamente, tem lugares que não passa o caminhão do lixo. Aí o prefeito me disse para entrar. Eu vou citar essa rua que vai lá para onde é que morava o Kleber, essa rua lá nos fundos lá. E para eles trazer o lixo até na estrada, é longe, né? E lá não passa caminhão, os lixos estão lá tudo. Pelo menos eu estava lá essa semana, o lixo está tudo no monte. Ela não tem carro, é uma mulher que mora sozinha, com um gurizinho, a mãe dela, ela não tem como levar esse lixo lá. Fogo não pode botar fogo, porque é proibido, né? Então é uma situação meio ruim. O prefeito me disse que só para entrar lá dentro e voltar, daria uma diferença de R$800 por mês. Então, sei lá, tinha uma ideia de pegar um caminhão e passar uma vez por mês lá recolhendo esses lugares até que não passa. A Câmara da Prefeitura poderia ser. Sobre as lixeiras também, sabe? Acho bem legal que estão talvez meio mal distribuídas, mas a gente não pode reclamar porque provavelmente vai vir mais, né? De grão em grão a gente vai conseguindo colocar onde precisa. E no mais, então eu quero agradecer a todos, os vereadores que aprovaram esse projeto que eu fiz ano passado, e uma ótima semana para todos. Convido o vereador Marcos para que se manifeste. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Alessandra, o jurídico, ao Luciano de Mater, ao representante do jornal Atena, ao Jonas, que está aqui presente hoje também, servidor aqui da saúde, né, da educação, ao Kelvin, que já até verba já trouxe, né, para o nosso município através de deputados do partido do PL, que não tem representantes, que conseguiu verba para o nosso município. Ao Chico, também presente. É uma honra ter vocês hoje aqui assistindo a sessão. Primeiramente, eu gostaria de fazer um pedido não, na verdade para o prefeito, que é o cargo máximo do município, para entrar em contato com as empresas de telefone do nosso município, né, que tem muito tu saiu, tá bem dizer, embaixo da torre, os telefones não estão mais funcionando, né, e muita gente está pedindo que, por causa do sinal, não sei se tu tem que entrar com um pedido para fazer através da empresa, para conseguir aumentar o sinal, alguma coisa, porque realmente o sinal da torre de telefone está muito ruim. Tu sai daqui, tu tá aqui em Linhas Anotel, embaixo da torre, e não pega telefone. É uma coisa que é inédito, né? Ainda mais da empresa da Claro aqui, né? Que muitas pessoas que eles acostumaram com um telefone, com um tipo de rede telefônica, e sempre estão com essas redes, né? Então eu gostaria muito que o prefeito, através dele, fosse falar com essas empresas, mandar um papel pedindo uma explicação, o que pode ser feito para ajeitar isso. E gostaria também o presidente, falar para o presidente, né, que o pessoal cobra, né? Ele tinha prometido, né, de colocar, temos o jornal presente, sim, faz divulgação, muito bom que está presente, né? Mas o pessoal pede por causa do YouTube, né? Ele já tinha prometido que em mês de julho máximo, e até agora, né,
não foi, não sei se é uma coisa tão burocrática assim, um investimento muito alto, o que tem, eu não sei, né? As pessoas perguntam, e eu gostaria de dizer mais uma vez para ele, né? Passou mais um mês, como ele tinha prometido, que até mês que vem e tal, mas isso é a questão de cada um, né? O próximo presidente, não sei depois, ano que vem, quem vai ser, de repente vai, porque o presidente que for isso vai ter um nome, não, esse era o presidente quando foi posto, né? O pessoal vai ficar contente. Não sei quem vai ser o próximo presidente, se não for feito esse ano, né, que o próximo ano seja feito, então. Mas muitas vezes a gente diz até, não, fala com o presidente, né? O presidente trabalha a tal posto, tentam falar com ele. Porque a gente pergunta e promete, daí não é feito, né? Então, seria essa questão a pedido dele. Eu queria parabenizar as equipes de bocha também, que estão jogando o campeonato municipal, que foi feito de novo com 6 equipes, que é um campeonato bonito, integra muitas pessoas de fim de semana, em 2 a 3 canchas. Então, isso é uma coisa muito boa que foi reativado no nosso município. O futebol também, agora começou o futebol de salão. Ali muita gente procura e vai assistir do interior do município, muita gente assiste esse campeonato. Deixa eu ver. E com relação à última sessão, né, do nosso pedido de vista, que aconteceu aqui na casa, né, que foi feito o pedido de vista do projeto, e eu acho assim, se pede vista do projeto, a resposta vem, mas eu acho que tu pede, passa na Câmara quando tu tiver as vagas que tu precisa. Não agora nós aprovar a vaga, para vai saber quando ser ocupada, né? Se tem 2 vagas que, quando vai ser preciso, eu acho que, vamos supor, a hora que precisar essas pessoas ter o setor onde é que elas vão, né? Aí passar na Câmara de Vereador, porque o nosso pedido de vista, então, não valeu, né? No que foi, veio a resposta, sim, do pedido de vista e coisa, né? Mas eu acho que daí quando que acontece de precisar essas pessoas, daí passa na Câmara e daí diz, vai ser para esse o setor ou para aquele setor, né? As vagas já estão destinadas, né? Aí não é preciso pedir antes para passar na Câmara duas cadeiras, no caso, 2 vagas de emprego, né? Para passar vai saber quando. Mas é a questão de cada um pensa como pensa. Eu tenho meu pensamento é né? Que nem aconteceu aquilo que aconteceu esses dias, né? Do pedido de vista que foi baixado, né? Deu votação um pouco errado, né? Mas é certo, que é certo. O cara vota, é a mesma coisa hoje nós pegar, até o presidente, o jurídico disse, que foi um mal entendido, né? Mas se tu vai lá votar para presidente e tu votou errado, tu ia votar para o Bolsonaro ou para o Lula, né? Votou. Acabou, né? Tá certo, né? Então, eu gostaria só que quando se dá um pedido de vista, seja bem especificado, seja bem elaborado, que eles elaborem, especificam e mostrem como foi, onde vai ser o destino das vagas. Para hoje seria isso, uma boa semana toda. Convido o vereador Aires para que se manifeste. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária, nosso advogado, quero saudar o Luciano da Imater, sempre presente, né, Luciano? Zoura, o Chico, parabéns que tu veio de novo assistir. Chico, nós estamos na terceira idade. E dia 29 de outubro nós temos a festa da terceira idade, que vai passar o projeto hoje na Câmara. Já pode ir adiantando, né, Chico, pelas pessoas da terceira idade, que nós estamos lá. Eu já participei, era em todas, Chico, todas, desde lá em 1993, e agora eu sou idoso e vou continuar
sempre nas festas, mesmo que na próxima, se eu sou candidato a vereador ou não, mas provavelmente sim, vou continuar a ser na terceira idade. A Elisandra do jornal, fazendo um belíssimo trabalho, o Kevin, o meu filho, que está aí assistindo às reuniões, não pode vir sempre porque ele trabalha, mas hoje ele está aqui também. E o Jonas, parabéns, Jonas. Eu sempre digo, Jonas, e tu pode dizer para a tua equipe de trabalho lá, que vocês são heróis na saúde. Vocês acham que é fácil sair 5 horas da manhã, levar pessoas quase para muitos municípios desse Rio Grande? Vocês vão em todos os municípios, mais de 10, 15 municípios, eu sempre falo aqui nesta casa. Os motoristas da saúde, não só da saúde, como das obras, da educação, vocês são heróis, vocês trabalham, vocês não têm hora, dia e noite para chegar. Então, parabéns à equipe da saúde. Pena que a Marga não está aqui hoje de noite, porque eu sempre elogio ela. Pena que ela não está aqui, mas tu pode levar a mensagem lá para os motoristas. O vereador aqui também é motorista lá da saúde, da educação. E não é fácil atender o povo. Mas aqui em Capitão estão de parabéns todos os motoristas da nossa prefeitura. Principalmente das obras, da educação, da saúde. É incrível o que essa gente trabalha. Que bonito, Iara do Meio. Tempos atrás, ali embaixo na curva da cascata, muita reclamação. Nélio Ciro, você trabalhou lá com a draga, foi aberto aquela curva lá. Hoje é só andar devagar. Não dá para botar lá do lado a proteção, porque ficou muito bonito aquela curva da cascata lá embaixo, que muito foi criticado. Algumas pessoas criticavam que tinha que terminar aquilo lá. E agora eu passo lá, é só ir devagar, uma carreta faz a curva tranquilo lá. Que bonito que ficou a curva da cascata, daquele asfalto lá embaixo. Tempos atrás eu pedi para arrumar o calçamento aqui do lado do Volmir, a Xana, onde é que mora ali, que sobe aquela outra rua ali. Tinha um buraco ali do lado, o prefeito estava ali, eu disse, prefeito, tem que arrumar aquele buraco ali do lado da casa, que estava muito tempo afundando, tinha água ali. Logo na outra semana arrumaram. É isso que os nossos secretários têm que fazer, o nosso prefeito, atender o vereador, porque muitas vezes passa muitas pessoas ali, só reclama, não faz o pedido. Eu passei ali, eu vi o buraco, falei para o prefeito, falei para o secretário, já naquela semana arrumaram lá. É assim que se trabalha, porque quando o vereador faz um pedido, é porque alguém pede. Os vereadores falaram antes, nós somos fiscais, e é isso que nós temos que fazer. Pedir para o nosso prefeito e para o nosso secretário e ser atendido, porque uma vez lá para trás eu não era atendido. Hoje tudo que eu pedo, eles arrumam. Adriana, a vereadora, pediu para pintar os quebra-molas, já passou, disse que já licitou, já passou aqui. Eu pedo para esperar mais um pouquinho para pintar os quebra-molas aqui no centro, porque está chovendo muita umidade. Eu acho que nós temos que esperar mais um mês, vereadora. Esperar mais um pouquinho, porque se vai pintar, chove bastante e logo desbota. É só ir devagar aqui no trânsito, tem muitas quebra-mola, está bem pintado ainda, não sei os quebra-mola, mas as laterais estão bem pintadas ainda. Eu digo para os senhores vereadores que tem que esperar mais um pouquinho, vereadora, para pintar. Deixa vir o inverno, daí vai ser muito mais fácil, vai pintar, vai ficar bonito e vai ficar bonito para sempre.
Vereador Marquito, tempos atrás, foi falado dos olhos de gato. Vereador, você passa muito na Picada São Paulo, como eu passo. É uma vergonha o que foi feito com os olhos de gato, pegando aqui no Benincá, na Márcia Oz, vai o asfalto até na descida de São Jacó. O que aconteceu? Os vândalos arrancaram os olhos de gato. Porque, vereador, é difícil arrancar um olho de gato. É difícil. Eu passei ali esse dia de noite. Falta mais da metade. Eu não sei quem arrancou. Mas se alguém sabe quem arrancou aqueles olhos de gato lá, teria que processar. Porque é até ruim passar para lá. Eu gostaria que os senhores vereadores, quando vai para a Picada São Paulo, vai lá por São Jacó, que chamasse a atenção de noite, que tinha tudo aqueles olhos de gato, que era bonito de olhar no asfalto. Não é, vereador Maquito? Não é, vereador? Não era bonito isso? E teve vândalos que foram lá e arrancaram fora. Eu não sei como é que eles fizeram arrancar. Vereador, se o senhor quiser saber quem foi, é só ligar para o prefeito. Ele sabe muito bem quem foi. E ele está tomando providências por isso. Então eu acho que o nosso prefeito, eu quero dizer aos senhores vereadores, que tem que tomar alguma providência, ou menos fazer ele pagar, fazer pagar que quem arrancou. Porque é discriminar o patrimônio público. Era bonito ir para a Picada São Paulo. Nós, vereadores, queríamos esses olhos de gato. E agora tu vai lá de noite, está tudo arrancado fora. Esses dias eu passei de serração baixa, tu tinha que cuidar para ficar dentro do asfalto, porque não tinha mais os olhos de gato. É muito triste. Mas temos que falar aqui nessa tribuna, porque nós temos que respeitar o patrimônio público. Não discriminar, arrancar fora vândalos que fazem isso. Mas eu não sei quem foi, também nem quero saber, se o prefeito sabe, ele tem que tomar algumas providências. Porque se não tomar providências, vai continuar acontecendo aqui em nosso município, porque tudo isto custa dinheiro. Tudo isto custa dinheiro. E eu fico muito triste, porque sempre quando de noite tem serração baixa, e aqui no nosso município, nós temos um grande problema que nem os de noite tem serração baixa. Então o asfalto tem que ter olhos de gato. Tem que ter. Então eu peço para o nosso prefeito, de um jeito ou do outro, recolocar aqueles, através do nosso município, manda um projeto aqui na Câmara, vamos colocar de novo. Vamos colocar de novo. Porque se destruíram, nós temos que colocar. E por último, domingo passado, vocês sabem que dia era? Sabe que dia era domingo passado? Era dia dos pais. Domingo passado era dia do papai. Quanta alegria, quanta felicidade, quanta festinha na casa dos nossos pais. Os filhos, os nossos filhos, de todas as famílias, foram bonitos. Bonito, dia da mamãe, dia do pai, dia do professor, dia de todos. E domingo passado era nosso dia, o dia do papai, o dia nosso. E nos honra, domingo foi na missa, encheu a igreja. E as crianças fizeram uma homenagem para os pais. Que coisa linda quem estava lá na igreja domingo passado. Uma felicidade imensa, enorme. Seria esse seu presidente e colegas vereadores. Colegas vereadores, como foi mencionado,
na tribuna, eu vou esclarecer que, como embora não está no nosso regimento interno e na última sessão aconteceu do pedido de vistas do vereador, e é um direito de cada vereador solicitar o pedido de vistas, nós como Câmara vamos adotar então, como a gente já procedeu na última sessão, que todo e qualquer pedido de vistas vai ser votado e apreciado pela mesa e analisado por todos os vereadores. Já foi feito assim outras vezes, então a gente vai proceder da mesma maneira a partir desse momento. Também informo o vereador Marcos, quando solicitou a transmissão, estou me empenhando para fazer, prometi, é difícil quando a gente promete datas e a gente não consegue cumprir, mas assumo a responsabilidade, estamos indo atrás. Tanto o vereador quanto eu também, no ano passado, solicitei, quero muito a transmissão, acho que é a transparência que precisa para a população, estou me empenhando. Agora a gente está com os processos de licitação para conferir produtos, a vereadora sabe ali que saiu uma licitação do auditório da Câmara, então nós estamos conferindo os produtos adquiridos, alguns a gente vai ter que descartar, a gente vai ter que convocar a segunda empresa, então a gente está com um probleminha ali, a gente também tem que ver um pouco de dotação, que como o vereador Aires sempre martela em cima e fala, a Câmara não recebe os 7% do orçamento do município, então a gente não tem um orçamento específico para trabalhar, a gente tem que ir atrás de dotação, tanto que hoje vai passar um projeto de lei, aqui o 50 ou 51, se eu não me engano, que é para fazer a divisória entre o auditório da Câmara Municipal e o plenário para não ficar as duas em aberto, também solicitando dotação para a gente conseguir fazer esse projeto. Então, estou me empenhando, a secretária também sabe, e o mais breve possível a gente vai tentar fazer essa transmissão. Embora a gente tenha os meios de comunicação, acredito que é muito válido a transmissão ao vivo na casa, assim como todas as outras câmaras têm, né? Mas só para te dar uma resposta também, que a gente está se empenhando indo atrás de fazer o mais breve. Peço desculpa por ter dado datas e não ter conseguido cumprir. Coloco o projeto de lei número 47 de 2026 em discussão. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por finalidade extinguir 4 cargos vagos de auxiliar administrativo e criar 4 cargos efetivos de agente administrativo, integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo do município. Nos últimos anos, em razão do aumento das exigências legais, da evolução dos mecanismos de controle e da ampliação das responsabilidades atribuídas aos órgãos públicos, as atividades administrativas passaram a exigir maior capacidade técnica, organização e planejamento e controle. Resposta ao pedido de informação referente ao projeto de lei número 47 de 2026. Em atenção ao pedido de informações apresentado à vereadora Adriana Brugel, referente ao projeto de lei número 47, encaminhamos os esclarecimentos solicitados nos seguintes termos. O projeto de lei número 47 propõe a ampliação do número de vagas de cargos de diretor de departamento, passando de 5 para 7 cargos, mantendo-se inalteradas a natureza jurídica, as atribuições e requisitos do cargo já previstos na Lei Municipal 1378/2018. A ampliação decorre da necessidade de fortalecer a estrutura de gestão do município diante do aumento das responsabilidades atribuídas à administração pública, especialmente em razão da implementação da Lei Federal nº 14.133/2021, da ampliação das exigências dos órgãos de controle, do aumento da complexidade dos procedimentos administrativos, da necessidade de planejamento estratégico, do acompanhamento de convênios, programas governamentais e do aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão, coordenação e controle das atividades administrativas. As novas vagas destinam-se a possibilitar a adequada estruturação dos departamentos da administração municipal, permitindo melhor distribuições das atribuições de direção, coordenação e supervisão, contribuindo para maior eficiência administrativa, aperfeiçoamento da gestão pública e melhor atendimento do interesse público. A medida representa ainda instrumento de planejamento administrativo,
permitindo que a estrutura organizacional do município acompanhe as demandas que vêm sendo gradativamente identificadas no desenvolvimento das atividades das secretarias municipais. Ressalta-se que eventual provimento das vagas ficará condicionado à conveniência e oportunidade administrativa, observadas a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária. Em relação à caracterização dos cargos, salienta-se que o cargo de diretor de departamento possui natureza eminentemente gerencial, destinando-se exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Verifica-se que as atribuições legais do cargo possuem caráter estratégico, estando voltadas ao planejamento, coordenação, supervisão, assessoramento e direção das atividades administrativas, não se confundindo com funções meramente técnicas, burocráticas, operacionais ou de execução permanente, próprias dos cargos efetivos. Dessa forma, a ampliação do quantitativo de vagas observa integralmente os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, uma vez que se refere a cargos em comissão destinados exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. A ampliação de vagas para diretores de departamento não decorre da existência de cargos vagos em outros níveis hierárquicos, pois estes possuem natureza funcional diversa. Os cargos de coordenador, dirigentes de equipe, dirigente de núcleo, chefia de turma e chefe de atividades setoriais exercem funções predominantemente práticas e de supervisão voltadas à organização, coordenação e acompanhamento da execução dos serviços da unidade administrativa sob sua responsabilidade em nível hierárquico inferior ao do cargo em questão. O cargo de diretor de departamento, por sua vez, possui atribuições predominantemente estratégicas consistentes na direção de departamento, assessoramento direto ao secretário municipal, planejamento institucional, coordenação intersetorial, elaboração de estudos técnicos, emissão de pareceres e acompanhamento da execução das políticas públicas da secretaria. Assim, não há possibilidade de substituição funcional entre esses cargos, pois a existência de vagas nos níveis inferiores da estrutura não supre a necessidade de provimento de cargos responsáveis pela direção de departamentos. Isso porque a estrutura administrativa é organizada em níveis distintos de responsabilidade, sendo cada cargo criado para atender competências específicas, inexistindo identidade de atribuições entre os cargos mencionados. Dessa forma, entende o Poder Executivo que a ampliação do número de vagas mostra-se necessária e compatível com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, planejamento, interesse público e continuidade de serviços públicos. Os presentes esclarecimentos, a motivação constante da mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei número 47, evidenciando as razões administrativas e jurídicas que justificam a ampliação do número de vagas do cargo de diretor de departamento. Segunda resposta à solicitação de esclarecimentos. Em atenção à solicitação apresentada conforme já informado no ofício 230/2026, esclarece-se que o provimento de cargos ficará condicionado à necessidade da administração, à conveniência e oportunidade e à disponibilidade orçamentária. Assim, os cargos criados serão preenchidos somente quando houver necessidade, momento em que será definida a secretaria ou o setor para o qual serão destinados. Também será definido, conforme a necessidade de cada situação, se o cargo será provido como cargo em comissão, CC, ou função gratificada, FG. Quanto à distinção entre as atribuições dos cargos de agente administrativo e diretor de departamento, esclarece-se que cada cargo exercerá as atribuições específicas estabelecidas
na respectiva legislação municipal de criação e observadas as competências, responsabilidades e o nível de atuação próprios de cada função. Colegas vereadores, antes de nós colocar o projeto em discussão, só para esclarecer então que essas duas justificativas foi que a Adriana fez o pedido de vistas. A presidência, então, tem por obrigação, no artigo 32 do nosso regimento interno, inciso 4, que todo e qualquer pedido de esclarecimento, pedido de dúvidas e informação ao executivo, o presidente precisa solicitar ao prefeito. Então, foi o que fizemos, abrimos o protocolo em pedido à vereadora do pedido de vistas. Foi a primeira solicitação, então, foi a resposta. Depois chegou na casa a resposta e aí foi aberto mais um pedido de esclarecimentos segundamente. Aí por isso que os dois pedidos estão na mesa de cada vereador. Foi o que a mesa solicitou, então, a presidência, a prefeitura, que colocasse as justificativas na mesa dos vereadores para mais esclarecimentos. Agora eu coloco o projeto em discussão. Pois bem, presidente, toda essa justificativa que veio, a primeira resposta, não me convenceu. O que eu fiz? Entrei com um pedido complementar, né? Tudo isso que a administração mencionou nesses ofícios, isso acredito que todos vocês sabem, que é a função do cargo de confiança. É cargo de direção, de chefia, de assessoramento, é um cargo que fica subordinado a um secretário municipal. Diretor de departamento é um cargo que vai gerenciar um departamento, né? Então, o que foi o meu pedido? E tanto a primeira resposta como a segunda ainda não me convenceram. O que são nas próprias respostas, o executivo se contradiz. O que ele diz? Que os cargos vão ser ocupados quando houver necessidade. E numa dessas respostas diz assim, pois a existência de vagas de níveis inferiores ao CC6, não supre a necessidade de provimento de cargos responsáveis pela direção de departamentos. Então, é sinal que a administração entende que vai ocupar dois cargos CC6. E na outra resposta, na segunda, o que a administração nos responde? Que serão preenchidos somente quando houver necessidade. Então, no meu ponto de vista, as duas respostas se contradizem. E se não é o momento agora, então não há necessidade de criar os dois cargos agora. Porque o cargo de CC, inclusive tem normativas e decisões do STF, que o cargo em comissão, ele tem que passar pela Câmara sim, tem as atribuições do cargo, e ele somente vai ser aprovado quando o município tiver interesse em nomear alguém. Diretor de departamento, o que eu pedi? A gente só queria saber para qual departamento que iam os servidores, não precisei nem colocar nome, isso não vem ao caso, que isso a gente pode ver pelo portal, né, quando for nomeado, enfim. Então, essas respostas que eu fiz o pedido, o que eu queria saber? Para onde que iam esses cargos, se realmente era necessário nesse momento, um CC6, que é um salário bem elevado, né? Quanto aos 4 cargos de agente administrativo, deixo bem claro e quero que a população saiba que eu sou favorável à criação dos cargos de concurso, que é isso que eu sempre peço, que o servidor tem que entrar via concurso público, né? Então, esses eu sou completamente favorável. Por que não foi feito 2 projetos distintos, então? Né? O projeto com os cargos de concurso e o projeto com os cargos CCs, que são cargos de confiança. Então, tanto uma resposta como a outra ainda não me satisfaz. Então, acredito que o que eu pedi não foi respondido, não sei os demais colegas vereadores, então os CCs que estão hoje em questão ainda não me responderam para qual departamento que são. Responderam simplesmente que não sabem ainda quando vão nomear, então não há necessidade de criar os CCs. E cargo de CC, todos vocês sabem que é complicado. Né? Cargo de CC, somente chefia e assessoramento, né? Então é o que a gente sabe. Então, nesse momento ainda, a resposta não me convenceu. Com licença, presidente. Já que a gente está revisando essa matéria, né, então, aproveitando o gancho, quem acabou elaborando esse pedido de informações para a prefeitura? O presidente. Foi você mesmo que elaborou? Tá. Então, porque o que eu entendo que seria o melhor parâmetro para nós adotarmos, né? Isso já foi feito no passado. A pessoa que faz o pedido de vistas elabora o pedido de esclarecimento ou sugestão
fiz. Sim, mas a vereadora, aí... o que aconteceu? Foi todo um trâmite, né? Como a gente não tem abertura do protocolo aqui ainda, nós juntamos a documentação do pedido da vereadora com o despacho da presidência, com o projeto, com a justificativa e encaminhamos com a abertura do protocolo ao gabinete. E o gabinete respondeu com a justificativa que nós acabamos de ler. Porque, para ser bem respondido, né, às vezes tem que ser feitas perguntas certas, né? E às vezes até não vai ser nem um pedido de esclarecimento, mas vai ser até uma proposição para dizer, ó, gostaria que constasse tal artigo em tal projeto de lei, como já aconteceu no passado, né? A maioria dos pedidos de vista, na verdade, eles são só para a pessoa averiguar, pensar melhor ou investigar. Isso também pode ser feito, essa conversa informal lá, né, para tentar entender algumas coisas. Para isso nem precisaria nem ser oficiado, mas a maioria foi assim até hoje, né? Quando a gente tem alguma coisa mais específica, a gente faz esse pedido formalizado. Se eu não me engano, a Marga ainda fez uma que ela até sugeriu, porque ela tinha um acréscimo para fazer uma lei, e aí a prefeitura pode adotar esse acréscimo, daí volta para ser votado com o acréscimo. Se eu não me engano, foi feito, não me lembro que ano, um acréscimo que a vereadora Margarida fez, que botou no papel o que ela gostaria, e eles resolveram adotar aquele artigo a mais, alguma coisa assim, ou modificar no artigo, não me recordo. Normalmente é só pedido de vistas para averiguar, mas quando a gente tiver que fazer algum formalizar, né, ou a gente tem essa conversa lá, ou de repente a gente vai oficiando até que esteja totalmente respondido, fica bem esclarecido, né, para chegar no dia de uma sessão aqui, a gente votar mais tranquilo, né? Não precisa ficar nada... Sim. Só para complementar, esse pedido, até depois da sessão, até eu perguntei para a secretária, preciso entrar com algo escrito? Até foi comentado, eu acredito que não, mas depois então foi me informado que sim. Fiz o pedido de informações para o presidente da casa, né? Em cima desse pedido, o presidente fez o ofício para o administração. Não, eu fiz, e coloquei exatamente o que eu queria. Aí veio o primeiro ofício, esse, né, mais extenso aqui, não me convenceu. Aí eu fiz um pedido complementar de informações, fiz mais um pedido, tá, administração, solicitando então que realmente eles dissessem para qual departamento, para qual secretaria, e se os cargos seriam usados para CC ou FG, que daí muda também a questão de valores. E a questão simultânea da criação dos cargos efetivos, se os cargos de concurso daqui a pouco vão ser usados para o mesmo departamento, para o mesmo setor que vão ser CCs, né? A minha intenção era de fazer uma supressão desse artigo, só que essa segunda resposta veio para a Câmara somente hoje à tarde, em torno de 4 horas. Então eu não tinha mais o que fazer. Só para deixar claro isso também, né? Sim. Então a segunda resposta, na verdade, foi só uma complementação do primeiro ofício da administração, que na verdade disse a mesma coisa, que não foi outra coisa, não respondeu nem o que eu tinha perguntado, né? Porque eu queria, na verdade, só saber em qual setor que ia, se era administração, saúde, educação. Se o município cria os cargos, porque eu entendo que o prefeito tem intenção de ou concede um FG para alguém, tranquilo, FG, quem é detentor de FG? Servidor estatutário. Se precisa, não sou contra, não é isso, eu quero deixar bem claro isso, não sou contra, mas eu quero que seja explicado corretamente. Então, aquilo, nos 2 pedidos que eu fiz, no meu ponto de vista, o executivo não esclareceu os meus pedidos. Talvez, nesse caso, teria sido bom uma conversa lá, mesmo mas informal. Por que eu falo isso hoje também? Porque a gente está batendo na tecla de transmitir, né? E quando a gente começar a transmitir as sessões, a gente não pode deixar perguntas no ar aqui, antes de votar um projeto, tipo, no dia que ele vai ser votado, vai ficar bem ruim isso, né? Para transmitir desta maneira. Vai ser bem diferente com a sessão transmitida, tem muita coisa que a gente vai ter que conversar antes, inclusive, né, sobre manifestações e tudo mais, né? E outra coisa também, né? A postura de botar em votação é a mais correta no meu entendimento, embora não esteja lá específico, mas quando o presidente ele decide botar o projeto em pauta, ele já decidiu sozinho colocar ele em pauta. Então não tem por que ele decidir sozinho sobre o pedido de vistas. E aí ele tira esse peso do presidente e bota em votação. E daí todo mundo vai decidir. Que a decisão sozinha dele já foi colocar. Várias vezes, vários presidentes já nem botaram o projeto em pauta, às vezes, para justamente pedir esclarecimentos, né? Então, essa maneira de votar, como sempre foi feito, acho que é o correto. Esse pedido de vista é um direito de todo vereador, né? Que nem o jurídico comentou.
Período de vistas é simplesmente para tirar dúvidas ou para tu querer uma complementação, tu não te convenceu a justificativa que estava ali, eu quero uma complementação, por isso que eu acho que se faz, né? É interessante pedir de vista em certos projetos. Então, que nem eu comentei, não é porque eu sou contra. E uma pena que é um projeto com as duas definições, né? Então, infelizmente, esse projeto eu voto contra, mas eu quero dizer que não sou contra os cargos de concurso, quero deixar bem claro isso. A vereadora já é a terceira vez falando. Posso falar? Quer dizer, isso nem eu digo assim, ó, com relação ao pedido de vista da vereadora Adriana, né? Ela pediu o pedido de vista, que não esclarecia bem, né? A questão, como o promotor não foi bem esclarecido, ela pediu, né? Veio agora de tarde, e eu, com relação ao que ela comentou também, né? Ela teria que ter feito os dois projetos, né? Porque agora, vamos supor, vai ser criado, então, 2 vagas, vai ficar ali à espera, né? Passa na Câmara quando tu tem o destino para as 2 vagas, é isso que eu quero dizer. Duas vagas, então vai ficar, ninguém vai saber onde é que vai o vereador, ninguém vai saber. Indiferente, claro, precisa as pessoas depois, mas eu gostaria que fosse esclarecido no dia. Ó, tem 2 vagas que vai ser preenchida. Passa na Câmara do vereador aquela parte que vai ser. Ali vai ficar 2 vagas em aberto, então. Nós não sabemos para que vai ser. Para que vai ser, advogado? Vai ficar em aberto. Vai ficar em aberto? Mas então por que não se passa isso na Câmara quando tem as 2 vagas destinadas? É uma questão que eu que às vezes tu cria uma vaga, uma demanda que é urgente, né? E que quando vier tu tem que cumprir, tem que ter gente lá naquele cargo. Né? Porque hoje todas as vagas são preenchidas, na verdade, né? Mas eu sou contra o projeto por causa disso. Vou votar contra esse projeto, porque não está especificado. Não está. Aí depois vai botar a criar a vaga, né? Não. Indiferente, precisa. Mas que votam quando que é preciso, certamente destinado. Agora o Wesley pode falar. Senhor presidente, colegas vereadores, a respeito dos pedidos de vista, isso está na orgânica, é lei orgânica, todo vereador pode pedir pedido de vista, mas desde que eu sou vereador, os pedidos de vista sempre foram em votação, ou aprovados ou derrubados, sempre foram em votação, desde que eu sou vereador em 93, e a respeito desse projeto, senhor presidente, eu vou votar a favor. Esse projeto eu aceito, como ele está aqui, bem especificado, e voto a favor desse projeto. Senhor presidente, sobre esse projeto também, quero deixar bem claro, então, que cada um tem os seus pensamentos, né, os seus coisas. Eu quero deixar bem claro, então, a população e os colegas vereadores, que as pessoas lá fora nós nos cobram muito. Como eu cobrei muito sobre para fazer o concurso e as coisas, né? Então, sou bem a favor sobre extinguir esses 4 de auxiliar administrativo, por causa que foi feito o concurso agora de agente administrativo, então, as pessoas que passaram no concurso com certeza estão lá esperando também dessa vaga. Sou bem a favor. Deveria ter feito, então, separado mesmo esse negócio de criar esses 2 cargos de diretor de departamento. Sobre esse ali, eu vou votar contra também, por causa que eu concordei na última ação sobre os pedidos de vista, os pedidos de vista tudo certo, foi esclarecido, só a gente queria saber, depois a população lá fora vai pedir onde é que vai ser criado esses 2 cargos, esses 6 novamente. A gente sabe que as situações estão cada vez pior, então agora criar mais 2 cargos, as pessoas amanhã lá fora vão nos perguntar. Enfim, o meu voto é contra, mas segue. Como a gente estava falando antes, né, vai ter muito problema com essa perda grande que o município tem, então eu acho que também seria contratar a pessoa quando ela realmente precisa e tem um lugar para colocar ela. Também sou contra porque não adianta hoje aprovar as pessoas que vai saber que talvez comece a trabalhar ano que vem. Ser mais pertinho. Coloco o projeto de lei número 47 de 2026 em votação. Quem estiver a favor fique como está, os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei 49 de 2026 em discussão. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade aumentar o coeficiente salarial utilizado para o cálculo da gratificação especial prevista na Lei Municipal número 1214,
de 13 de agosto de 2015, concedida aos motoristas lotados na Secretaria Municipal da Saúde e que realizam o transporte de pacientes, passando do coeficiente 1,5 para 1,8, calculado sobre o padrão básico de referência salarial dos servidores. A gratificação foi instituída com o objetivo de reconhecer as particularidades das atribuições desempenhadas pelos motoristas responsáveis pelo transporte de pacientes, especialmente em razão da necessidade de permanência em regime de sobreaviso e de disponibilidade de atendimento de chamadas, inclusive fora do horário ordinário de trabalho, conforme as necessidades dos serviços de saúde. A alteração proposta busca atualizar o valor da gratificação diante das responsabilidades inerentes à atividade e da necessidade de assegurar a adequada valorização dos servidores que desempenham essa função, considerando a natureza diferenciada do serviço prestado e sua relevância para atendimento das demandas da população. Ressalta-se que permanecem inalterados os demais critérios estabelecidos pela Lei Municipal número 1214/2015 para a concessão da gratificação, inclusive quanto à necessidade de designação por ato próprio, a não cumulatividade e as demais condições previstas na legislação. Senhor Presidente, sobre esse projeto, então, temos hoje a presença do motorista aí da saúde, então, com certeza, né, a gente vou votar a favor disso aí, que a gente vem pedindo já há muito tempo sobre esse aumento aí deles. A gente sabe que o serviço deles também não é fácil, a gente está lá em cima, presencia um pouco também, mas é dia, é noite, é durante a semana, é plantão, é isso, no outro dia às 7 horas tem que estar trabalhando, 6 horas, final de semana, não tem hora e tudo, então, com certeza sou a favor desse projeto. Da mesma forma também, né, como está no projeto de lei, hoje são 4 cargos, 4 motoristas que estão lotados na saúde, então essa gratificação do que eles já vem recebendo agora passa para 1,8, que vai dar em torno de, Jonas, se eu não estou enganando, de 2.300, né, mais ou menos isso, além do salário que eles já ganham, só que daí eles não têm direito à hora extra, né? Então esse é o diferencial. Eles estão lotados na saúde, indiferente deles trabalharem em plantão ou não, que com certeza sempre estão em atividades, vão receber esse adicional além do salário, né? Então, com certeza, né, o motorista da saúde não tem horário, né, Jonas, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo, então nada mais justo, né, sou favorável também, e é mais um benefício, mais uma conquista de vocês, e merece minha aprovação também. Você é a favor do projeto, sim, para beneficiar esses 4 motoristas que são lotados na saúde, motoristas concursados, né, só para efetivos isso aqui. Senhor Presidente e colegas vereadores, da mesma forma, já falaram dos vereadores, eu já disse que são heróis, que não têm horários, devem muitos municípios e tem que ter muita responsabilidade. Voto a favor também desse projeto, que são motoristas que trabalham muito. Da mesma forma, sou favorável ao projeto, colegas vereadores. É muito importante a gente poder valorizar esse pessoal que não tem hora para trabalhar, né? Acho que, excepcionalmente eles, que estão sempre à disposição, é uma forma de nós, como vereadores, poder agradecer eles, né, com todo o empenho e dedicação que eles têm com a nossa população. Sou favorável ao projeto. Também sou a favor, porque tudo bem que eles façam, porque a gente já faz no meio da vida, não tem horário, implementar às vezes madrugada ou meia-noite. Então, em primeiro lugar, parabéns pela profissão que vocês têm, que não é fácil, e eu sou favorável ao projeto. Coloco o projeto de lei 49 de 2026 em votação. Quem tiver a favor, fique estado, não está se levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 50 de 2026 em discussão. Senhor Presidente, senhores vereadores, justifica-se a necessidade da alteração proposta pela presente lei, tendo em vista a evolução das demandas do setor agropecuário e da ampliação da estrutura operacional disponibilizada pela administração municipal, tornando necessária a atualização da legislação para contemplar equipamentos que atualmente integram as ações de apoio ao desenvolvimento rural, com a finalidade de incluir os serviços prestados por escavadeira hidráulica e caminhão-tanque,
para transporte e distribuição de dejetos líquidos entre aqueles passíveis de subsídio pelo município, nos termos da legislação vigente. A inclusão dos equipamentos escavadeira hidráulica e caminhão-tanque de dejetos entre os demais serviços subsidiados busca conferir tratamento isonômico aos produtores rurais, permitindo que tenham acesso aos mesmos incentivos já concedidos para os outros serviços mecanizados previstos na Lei Municipal nº 993/2011. Trata-se da medida que fortalece a política municipal de incentivo ao desenvolvimento rural, fomenta a atividade produtiva e contribui para o desenvolvimento econômico do município. A alteração proposta decorre da evolução das demandas do setor agropecuário e da ampliação da estrutura operacional disponibilizada pela administração municipal, tornando necessária a atualização da legislação para contemplar equipamentos que atualmente integram as ações de apoio ao desenvolvimento rural. Colegas vereadores, eu sou favorável ao projeto. Na verdade, ele é mais uma atualização, né, para incluir novos equipamentos nos serviços disponibilizados pelo nosso município, onde vai ajudar muito os produtores rurais no atendimento e no apoio. Sou favorável ao projeto. Inclusive, né, colega, tem a inclusão então, de 2 equipamentos novos, a escavadeira hidráulica, que até então não tinha nenhuma cobrança, e agora então o caminhão-tanque, né, que foi adquirido um caminhão de um tanque para ser acoplado em caminhão, né, então esse também vai ter uma cobrança, então. Então a URM hoje, o valor da URM é 47,22, né, então isso é multiplicado pelas URMs que estão aqui, então. Claro que o município já subsidia muita coisa para o agricultor, né, então é uma cobrança, assim, de repente não é o valor real, né, que realmente é o serviço, mas é uma cobrança, até uma forma do município também arrecadar um pouco, né. Então acredito que sim, né, que esses 2 equipamentos que não estavam têm que ser incluídos também para cobranças. Não diz o valor dos URMs em cima, né? Que ela muda todo ano, né? Ela atualiza o valor. Mas é um projeto, de repente alguns vão criticar, mas por outro lado a gente sabe que tem bastante gente que às vezes pede hora de máquina, hoje faz um serviço, amanhã está lá desfazendo, né? Praticamente estão brincando com as máquinas porque às vezes não era cobrado. Então eu acho justo, né, a atualização. Acho que a prefeitura não precisa ter lucro, mas também não precisa ter despesa. Coloco o projeto de lei número 50 de 2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 51 de 2026 em votação. Justifica-se a necessidade da atualização de metas no PPA 2026-2029 e na LDO 2026, com aumento de valores existentes para R$ 220 mil, bem como abertura de crédito especial para a complementação do valor de R$ 15 mil, tendo em vista a necessidade de adequação do espaço interno da Câmara de Vereadores, com a colocação de divisórias para divisão e limitação do acesso ao plenário da Câmara. Colegas vereadores, então, como antes eu já tinha mencionado, o projeto de lei 51 de 2026 é referente para atualizar as metas que nós tínhamos previstas no ano, né? Como eu falei, a gente não tem todo o orçamento, então a gente precisa solicitar ao Executivo para conseguir fazer alguma coisa. Essa atualização aqui é para nós fazermos uma divisória aqui interna, onde quando o auditório municipal será utilizado, as dependências do plenário não fiquem à disposição das pessoas, né? Nós já tivemos vários casos, a Alessandra que sabe, que de correrio, de mexer nas cadeiras, no patrimônio da Câmara, embora tem toda a documentação, arquivo, e aí quando alguém ocupa o auditório, ninguém é responsável por isso, né? Acaba prejudicando o nosso patrimônio e assim é uma proteção com a Casa Legislativa, né? Então aqui a gente vai ter uma parede interna, onde a porta principal do Legislativo vai ser na lateral. O projeto também já está em finalização com o planejamento, e aí quem entrar aqui vai subir direto para o auditório, quem vier para a Câmara entra pela lateral. Acho muito viável e muito mais seguro para a Casa Legislativa essa atualização na meta. Sou favorável ao projeto. E com certeza vem ao encontro também, que já foi comentado por vários vereadores, da preservação do patrimônio público, né?
O auditório pode ser usado de noite, finais de semana, então, como está hoje, o pessoal que vai para o auditório, a gente sabe, vou espiar na câmara, vou ver o que tem, daqui a pouco somem coisas da câmara, né, que não seria o local, então eu acho interessante, eu acho necessário mesmo, né, fazer esse isolamento, então, né. Em dias da câmara aberta, os ambientes ficam integrados, né, mas quando tem alguma coisa no auditório que não é em dia de atendimento, eu acho interessante, sim, a câmara estar fechada. Coloco o projeto de lei número 51 de 2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 52 de 2026 em discussão. Justifica-se a necessidade da inclusão de metas no PPA 2026-2029 no valor de R$ 350 mil e na LDO 2026 no valor de R$ 50 mil, tendo em vista a criação do Programa Avança Capitão, instituído pela Lei Municipal número 1985, de 23/4/2026, aprovado por esta Casa, através do qual já se tem uma empresa beneficiada para utilização no pagamento de aluguel, com cobertura do crédito especial de R$ 40 mil. Já o crédito aberto de R$ 10 mil destina-se a despesas com contrato temporário com recurso do Fundo Estadual de Saúde, Acompanha RAPS, da Secretaria Municipal da Saúde. Coloco o projeto de lei número 52 de 2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 53 de 2026 em discussão. Senhor Presidente e demais vereadores, faço necessário a abertura deste crédito suplementar no valor de R$ 107.103 para fins de adequação orçamentária e remanejo de valores entre rúbricas para a cobertura de despesas não previstas no orçamento vigente em diversas secretarias, conforme detalhamento constante do anexo 1 desta lei. Coloco o projeto de lei número 53 de 2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 54 de 2026 em discussão. Senhor Presidente, senhores vereadores, o valor será destinado para custear as despesas com aquisição de alimentação, decoração, fotos, brindes, bandas, entre outros, que se fizerem necessários para a realização da 31ª Festa Municipal do Idoso, que envolverá idosos de todo o município. Esta festa é tradicional e valoriza a convivência e o fortalecimento de vínculos, com um dia de comemoração dedicado a este público, no dia 29 de outubro de 2026. Esse projeto eu também sou favorável, porque eu acho que já é a 31ª edição da Festa do Idoso, e nossos idosos merecem sim um dia especial para eles, né? Tem bastante tempo ainda até na festa, até me admirei que o projeto já veio para essa casa, que a festa é só lá em outubro. Uma pena que se tivesse, de repente, esperado um pouco mais, poderiam colocar até uns valores detalhados para a gente saber, né? Até porque eu acredito que, não sei se a assistência já tem um levantamento de quantos idosos, porque anualmente os idosos tem um número considerável, né? Um aumento então, assim, a questão dos almoços, a questão de quanto, quantos idosos vão ser beneficiados, a questão dos brindes, que sempre tem, né? Mas com certeza, né, um valor considerável, 150 mil, e acredito que fique dentro desse valor, né? Daí também veio um encontro que nem o colega Leucir antes comentou, né, da prestação de contas, por exemplo, né, os eventos. Eu acho que os vereadores, é o nosso dever saber, né, onde é que foi gasto com qualquer evento. Tudo que o município destina recursos e que o município faz eventos, acho que é o nosso dever saber também, né? Então, sou favorável sim, que os idosos merecem. Então, a gente sempre espera que não seja gasto todo esse valor, né? Por isso que sempre o projeto estipula um limite até esse valor máximo. Então, presidente, para a vereadora, concordo com a vereadora, só o churrasco, porque não vai custar por 1.000 idosos, 1.000 pessoas, né, vereadora? Eu acho que gasta pouco, 150 mil, vereadora, com banda, com os brindes. Acho que o nosso prefeito está certo, mandou projeto antecipado, pode agora fazer pesquisar preços, capaz de até sobrar dinheiro. Eu já falei com
o nosso amigo Chico, nós já estamos na terceira idade, e não tem uma festa bonita que nem aquele dia. Olha, não fica em casa ninguém, pode fechar o posto. Pode fechar o posto de manhã, porque lá no posto não vai ninguém. Não vai ninguém, nada, tem tudo para festa. Pode fechar o posto aquele dia, que não vai ninguém lá no posto, é a terceira idade, todo mundo vai vir na festa. E que bonito, eu participei em todas. É uma alegria muito grande dessa terceira idade, fazendo essa festa, e eles merecem. Merecem essa festa. Pena que está longe, mas daqui a pouco já está aí a festa. E mais uma, eu sempre digo não prefeito, valorizar o vereador. Porque senão o bicho pega. Valorizar o vereador lá na festa. Porque uma vez nós não fomos valorizar, e o bicho pega se não é valorizado o vereador. Da mesma forma, colegas vereadores, sou favorável ao projeto. É uma festa quase tradicional do nosso município, né? Por quem sempre fez e merece esse reconhecimento no nosso município, são as pessoas que desenvolveram a nossa cidade, né? Então é gratificante ver que o nosso município desenvolve programas assim para os nossos idosos, embora também a gente tenha que pensar que pode ser um dos últimos, né? A gente tem que pensar em reforma tributária, em quanto dinheiro a gente vai conseguir gastar. Hoje a gente está conseguindo pagar uma festa de 150 mil reais para os nossos idosos, mas talvez daqui 2, 3 anos a gente não consiga mais fazer, porque a gente não vai ter recursos de onde tirar, né? Então acredito que a gente tem que valorizar esse evento, mas também tem que pensar em como a gente vai se precaver para o futuro. Sou favorável ao projeto. Sou a favor também, presidente. Se não me engano, já passou por essa casa até valores maiores para essa festa do que os 150 desse ano. E eu até achei que ele ia ser um pouco mais, pela questão de o almoço, qualquer coisa que tu vai fazer a mais, o valor é tudo aumentou, né? Acho que o valor é bem razoável até. Não achei nada demais específico. Sou a favor do projeto. Coloco o projeto 54 de 2026 em votação. Quem estiver a favor fique como está, os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 55 de 2026 em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, justifica-se a necessidade de realização do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 2 profissionais psicólogos, com carga horária de 20 horas semanais cada, para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no âmbito do programa Acompanha RAPS, contemplado pelo Governo Federal. A contratação faz-se necessária para assegurar a continuidade e a adequada execução das ações e serviços previstos no referido programa, garantindo atendimento especializado à população e o cumprimento das metas e demandas estabelecidas. A disponibilização de profissionais da área de psicologia é fundamental para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento, acolhimento e atendimento em saúde mental, contribuindo para a integralidade da assistência prestada pela rede municipal de saúde. Dessa forma, considerando a necessidade de manutenção e ampliação das ações desenvolvidas pelo programa, bem como a garantia da continuidade dos serviços ofertados à população, mostra-se necessária a contratação temporária dos profissionais mencionados mediante processo seletivo simplificado, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Colegas vereadores, esse projeto que eu também sou muito favorável, é um programa que vem dando bastante resultado no nosso posto de saúde. Embora quem paga uma parte dele é o nosso governo estadual, acredito que a Alissa vai fazer um acompanhamento do programa, né? O município paga algumas horas que ficam em aberto do valor que o Estado repassa, né? Então eu acredito que é um programa bem interessante e a gente consegue tratar as pessoas aqui dentro do nosso município, né? Saúde mental hoje em dia é muito desgastante. Então eu sou favorável ao projeto. Sobre esse projeto, colega presidente, eu não sei, uma época atrás passou para essa casa também, não sei se essa profissional ainda está no posto, a doutora Verônica Busata, que ela atendia também esse programa. Né? Então, eu não sei, ela tinha 20 horas, não sei se ela ainda continua ou não, né? Mas de novo, eles estão falando, né? Processo seletivo, sim, né? Contratação emergencial,
Só que o cargo de psicólogo também é um cargo que está no quadro efetivo do município, né? Então, futuramente o município pode também pensar em fazer concurso para esses cargos também, né? Porque o psicólogo, e é tanto como o psicólogo e assistente social, sempre são necessários no município, né? Então, acredito que por essa contratação emergencial agora, tudo bem, mas que se pense, né, em fazer concurso caso a necessidade seja mais frequente. Não, acho que a psicóloga não está mais, por isso que vai ser. A psicóloga Lara parou. A psicóloga. Isso. A Verônica, ela é outra, ela tá. Sim, Ela vem 4 horas ou 8 horas. A psicóloga que estava trabalhando. Eu acho que o programa não contempla todo. E agora tem uma de Nova Brécia, temporariamente, daí então vai ter que fazer o processo seletivo, se ela passar lá, fica assim. Coloco o projeto de lei número 55 de 2026 em votação. Quem tiver a favor fique como está, os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Abre espaço para esclarecimentos pessoais. Eu queria, eu esqueci de falar, tem muitas reclamações sobre essa estrada lá no Ditador. Mas a minha resposta sempre é a mesma que eu falo, porque eu falei com o secretário de obras, e o secretário de obras não tem culpa nenhuma sobre isso. Não adianta xingar, falo para ele, não adianta xingar o nosso secretário, porque, na verdade, quem é responsável, como ele me falou, é a própria empresa que está lá no Ditador. Só que a estrada está péssima mesmo. Então, não sei quem negociou o negócio, nada seria bom de dar uma pegada neles lá para eles segurar. Ou no mínimo fazer o calçamento também, senão vai ficar todo mundo atolado na estrada. Eu até concordo, vereador, também passei ali, tem uma rampa muito ruim para subir. Ali, olha, caminhão ali, dias de chuva, não sei se sobe. Tá, concordo com o vereador. Eu entrei em contato com o prefeito antes de abrir, ele falou também que por causa do passar escolar, né, os caminhões não estão passando lá, isso, né. Ficou uma rampa bem firme, né. A princípio, prometeram que é de 20 a 30 dias, 40, só para ele retornar o muro. Eu passo lá todos os dias, já está mais de uma semana parado, lá em cima ninguém está mexendo nada. Agora essa estrada, botaram toda a rede elétrica de luz, então eu não sei se essa estrada... Não, ela vai ficar sempre agora. Mas ela pertence ao meio, o prefeito também falou, ele já sabe, não tem nada a ver, né? Mas enfim, temos que ficar um pouco em cima, porque já vai ficar muito tempo isso aí. E tá, os moradores sabem como é que é. Porque os caras vêm patinando fora e fora, né? Tu tem que parar lá, na segunda não sobe, tem que ir na primeira. Mas, falei para o prefeito, tudo certo, né? Vai ser temporário, eles dão manutenção, eles têm o rolo lá, cada pouco eles passam, só que lá que eles... Eu sei. Ele que está tentando isso. Eles é porque é... não é a nossa prefeitura. Não, é Arroio do Meio lá, então a prefeitura, o Arroio do Meio não se responsabiliza em arrumar, ele vai se... Então nós temos que cobrar. E depois vai ser feito igual. A princípio é para voltar lá, a estrada não vamos Eu só quero fazer uma complementação, né, vereador Ares, sobre o teu pronunciamento antes sobre o tal do olho de gato, né? Que foram, né, umas sessões anteriores eu também já fiz esse questionamento, né? Épocas atrás houve mais depredações de placas também, né? Que o vereador sempre falava também. E realmente eu acho que se for a fundo, se for identificado o responsável, isso é crime, isso até cabe punição e penalização, né? Então, o prefeito acho que tem que ir atrás, sim, o prefeito, o colega Laurindo comentou, o prefeito, né, pelo que ele comentou, sabe quem foi e tem que ir atrás, sim, porque isso não é, tu deixa isso hoje assim, amanhã assim, isso é depredação de patrimônio público, isso é dinheiro botado fora, né? Ir lá arrancar aquilo ali, depois o município vai lá e recoloca, isso vira uma piada. Isso não pode acontecer. Isso nós não podemos admitir isso, sabe? Você trecho lá arrancar tudo. Maria Zanoteli também iria Zanoteli. Eu comentei a mesma coisa. Então isso não é admissível uma coisa dessa. Senhor presidente e demais colegas vereadores, quero agradecer a presença do nosso amigo Everaldo também, que veio hoje aqui na casa. Seja bem-vindo e quando quiser pode voltar. Agradeço a presença de todos os vereadores e convido para a próxima sessão no dia 26 de agosto de 2026, às 7 horas, que será nas dependências da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Só pela caixinha.